Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nós vamos já diretamente à palavra. Vamos meditar em Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos aqui a alguns tópicos e alguns aprendizados desse texto. Primeiro tópico: Neemias sabe do estado que se encontra seus irmãos. E o que Neemias faz quando ele fica sabendo do estado de seus irmãos? Ele chora. Então, algo que nós aprendemos aqui muito interessante: nós temos que liberar nossas emoções, nós temos que chorar, nós temos que nos lamentar, mas não podemos perpetuar o nosso luto, como muitas pessoas estão perpetuando os seus lutos. Tiveram perdas emocionais, tiveram perdas físicas, tiveram perdas financeiras e perpetuaram o seu luto, de tal modo que elas não conseguem mais considerar mais nada positivo que possa acontecer em suas vidas. Eles estão então perpetuando o seu luto. Isso não pode acontecer conosco. Paulo falou sobre isso em Filipenses 3:13. Contamino, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para aquelas que estão adiante de mim. E outra coisa muito interessante: quando Neemias recebe a notícia de que os seus irmãos estão em um estado lamentável, estão vivendo na miséria, a primeira coisa que ele faz, ele vai conversar com o seu Pai Celestial, como nós vemos aqui nesse versículo. Ele vai buscar a presença do seu Pai Celestial. Vamos conjecturar nos dias de hoje. Ele não vai no Facebook, ele não vai no Instagram, ele não vai no Kawaii, sentindo-me abatido, sentindo-me decepcionado, sentindo-me destruído emocionalmente. Aí todo mundo: o que foi, irmão? O que foi, irmã? Paz de Cristo, o que está acontecendo? Aí faz aquele dengo tudo, na maioria das vezes só para chamar a atenção. Então Neemias, ele não vai, contar para ninguém a notícia, ele não vai se lamentar para ninguém, ele não vai se abrir para ninguém. Ele não vai comunicar para ninguém o que está acontecendo, ele vai conversar com o seu Pai. Ele não expõe as suas fragilidades, as suas fraquezas. Ele vai e fala diretamente com o seu Pai. Então é isso que nós aprendemos em primeiro lugar. Tópico 2. Antes de construir muros, Neemias construiu pontes. Olha o que ele diz lá em Neemias 4:19. Grande e extensa é esta obra, e nós estamos apartados uns dos outros, longe uns dos outros. Neemias tinha um entendimento que tudo ficaria mais difícil se não houvesse a comunhão necessária, a conexão necessária, a comunicação necessária, os entrelaços necessários. Ele tinha a convicção de que ele precisava de ter um grupo de pessoas aliado com ele. Parece que ele tinha em mente Salmo 133, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ele sabia que se ele não se unisse, ele não seria capaz de sozinho dar conta desse projeto. Por isso que está relatado em Provérbios 24:6, porque com muitos conselhos tu irás à guerra, e na multidão de conselheiros a grande vitória. Por isso que está relatado em Provérbios 15:22, não havendo conselhos, os projetos saem vãos, mas na multidão de conselheiros há grande vitórias. Então ele tinha essa convicção. Antes de ir lá construir muros, ele construiu pontes. Ele começou a manter conexão com as pessoas, comunhão. Ele começou a estimular as pessoas a se interessarem no seu projeto, no seu plano. Ele era uma pessoa de bem, então ele foi para os entrelaços. Você quer ter vitória? Busque a aproximação do seu próximo. Tópico 3. Neemias está próspero, mas se preocupa com os prostrados diante da dor.
qual é a sua reação quando você está vivendo uma estação muito boa da vida, você está próspero, e você se depara com um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, ou alguém que não é da sua religião, que está vivendo uma fase ruim, péssima. Você se aproxima do próximo ou você continua usufruindo da sua prosperidade? Neemias se aproximou do seu próximo. Então, qual a revelação que nós temos aqui? Não permita que as boas estações da sua vida, não permita que a prosperidade que o Senhor te deu, te torne, te transforme em uma pessoa mesquinha, que não tenha empatia pelo seu próximo. Seja um bom samaritano. Enquanto o sacerdote, o levita, passa de largo, você seja o bom samaritano, que cura as feridas do seu próximo, que caminha com ele, que hospeda ele e que investe nele. Seja um ser humano melhor, até independente de religião. Então, nós vemos aqui que Neemias era próspero, mas se importou com aqueles que estavam prostrados diante da adversidade. Tópico 4. Neemias ama uma cidade que ele nunca viu. Neemias era um verdadeiro altruísta. Ou seja, ele se preocupa mais com os outros, ele ama mais os outros do que se preocupa com si próprio e ama mais a si próprio. O interesse dele é ver as pessoas bem, até melhor do que ele. O interesse dele é ver as pessoas realizadas, até melhor do que ele. É por isso que relata aquela palavra de 1 João 4:20, está relatado: se alguém dizer eu amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Porque como pode alguém dizer que ama a Deus, o qual nunca viu, se não ama o seu irmão, ao qual viu? Então veja só, é disso que eu estou aqui relatando. Neemias nunca tinha visto aquela cidade, mas a amou. Como nós podemos dizer que amamos as pessoas a qual nós vemos todo dia? Como nós podemos dizer, aliás, que amamos a Deus ao qual nós nunca vimos, se nós não amamos as pessoas que nós vemos todos os dias? Olha aqui o exemplo que este homem de Deus nos dá. Porque o amor é um mandamento. O amor é uma decisão da minha vontade. Eu decido se vou amar ou se não vou amar. Por isso que as pessoas dizem assim: eu já aprendi a amar fulano, eu já aprendi a amar ciclano, eu já aprendi a amar beltrano. Porque o amor é um mandamento. Eu que decido se vou amar ou não. Eu que coloco dentro do meu coração: não, eu vou amar aquela pessoa, eu devo amar porque é um mandamento. Ah, mas eu tenho antipatia. Ah, mas aquela pessoa, o meu sangue não bate com o sangue dela. Eu decido. Então Neemias aqui, ele sentiu empatia por seus irmãos. Tópico 5. As pessoas perguntam por você e sobre você. Eu sei que é difícil, é complicado. Nós vivemos fases muito difíceis, processos prolongados, é muita dor, tem quedas, tem deslizes, tem desmoronamentos em nossas vidas, tem fases ruins. É muito complicado às vezes. É muito difícil, mas nós temos que procurar ter um bom testemunho. Atos 16:2, ele dava um bom testemunho dele, os irmãos de Listra e de Derbe. E aí Paulo passa por essa região. E os irmãos de Listra e Derbe falam da transformação de Timóteo, como ele é um homem de Deus, como ele mudou, como ele tem uma outra personalidade, como ele tem amor, carinho pelas almas. Aí Paulo pega Timóteo e leva ele para fazer missões nos lugares mais longínquos da terra. Qual a revelação que nós temos aqui? Quantos irmãos em Cristo estão dentro da igreja e querem chegar em lugares longes, os mais longe possíveis? Quantos irmãos em Cristo e irmãs em Cristo querem fazer missões e querem chegar em lugares longínquos, mas não mudam, não sofrem transformação, não dão um bom testemunho para aqueles que estão de fora e nem dão um bom testemunho para aqueles que estão dentro da igreja? Nós vemos aqui que Timóteo deu um bom testemunho. Então, entenda uma coisa: as pessoas, elas perguntam por você e sobre você. É difícil, está complicado, mas vamos pagar o preço, vamos lutar, vamos tentar manter um testemunho de vida. Tópico 8. Não desça de nível. Veja o que Neemias responde a Sanbalate, Tobias e Gesem quando eles estão convidando ele para congregar, para ele ir em outro lugar.
Neemias 6,3, ele diz assim: estou fazendo uma grande obra, de tal maneira que não poderei descer e ter convosco, porque senão cessaria esta obra. Não abandone o nível, o patamar o qual o Senhor lhe colocou para descer ao nível dos medíocres, dos invejosos, dos cobiçosos, daqueles que querem ver a sua derrota. Deuteronômio 28,3, o Senhor teu Deus te colocará por cabeça e não por cauda, estará sempre em cima e nunca embaixo. Então, seja a águia que nasceu para galgar os lugares mais altos possíveis. Seja uma águia. Você sabe o que a águia faz quando ela está em um certo nível de altura e alguma outra ave de rapina tenta incomodar ela? Ela não rebate, não. Ela não começa a trocar farpas com essa ave, não. Sabe o que ela faz? Ela eleva um pouco mais a altura dela. Aí ela chega em uma altura, que é uma dimensão, que as outras águias normais não conseguem chegar. Não conseguem chegar até ela. É como assim nós ficarmos sem oxigênio. Aí ela chega numa altura, essas aves que estavam incomodando ela, baixam e ela sobe mais ainda. Se estão tentando conspirar contra a tua vida, se estão tentando fazer você descer de nível, de patamar, se estão tentando tirar você das alturas, da onde Deus te colocou, lugares de honra, não desça o nível deles, faça algo melhor, suba mais, cresça mais, amadureça mais, leia mais, aprenda mais. É assim que você vai fazer com que essas aves de rapina saiam da sua presença. Então vamos aqui para o tópico 9. Neemias decide ouvir só uma voz. Olha o que está escrito em Neemias 6,9. Sanbalate, Tobias e Gesem disseram isso. O inimigo procurava atemorizar, dizendo: suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Neemias decidiu ouvir só uma voz. É o que eu digo sempre, 1 Coríntios 14,10. Há, porém, muitas espécies de vozes no mundo, e todas elas têm um significado. Só que em meio às vozes do mundo, Neemias escolheu ouvir a voz de Deus. Olha as vozes do mundo aqui, vou repetir para você. Olha o que disseram para ele, as vozes do mundo. Suas mãos largarão a obra e não se efetuará, Neemias. Ele, surdo. Parece que eu vejo Neemias, tampando os ouvidos. Ele resolveu ouvir só a voz do Senhor na sua vida. É como o cego de Jericó. Uma multidão de pessoas dizendo para ele: Jesus não vai te atender. Jesus não vai fazer um milagre na sua vida. Ele clamava cada dia mais, cada vez mais. Ele clamava cada vez mais. Jesus não tem algo com você aqui na terra. Ele clamava cada vez mais. E foi que Jesus chegou até ele e realizou o desejo do seu coração. Então, decida ouvir só uma voz nesta obra que você está fazendo para o Senhor. A voz do Senhor. 10. Coloque de pé aquilo que você não destruiu. Neemias, quando chega na cidade de Jerusalém e vê os muros derribados, ele não chega dando lição de moral. Sabe por que vocês estão vivendo essa vida de derrota? Porque vocês vivem em pecado. Sabe por que vocês estão destruídos espiritualmente? Porque vocês não têm comunhão com Deus. Sabe por que vocês foram abandonados? Porque vocês perderam a aliança com Deus. Ele não chega dando lição de moral. O intuito dele é reconstruir. O intuito de Neemias aqui é levantar aquilo que está destruído. É levantar a moral do povo. Ele não arruma desculpas. Ele quer reedificar o muro. Mas quando ele chega lá, ele não fica ali dando lição de moral no povo, não. Não foi eu que fiz isso, então eu não vou fazer nada também. Não, ele foi meter a mão na massa, não importa quem derrubou, não importa por que vocês fizeram isso, por que vocês tiveram esse procedimento. Ele foi naquele lugar. E ele fez a diferença sem questionar ninguém. Tópico 11 para terminar. Não é necessário Deus pedir que você faça. Você pode ver aqui que Deus não enviou profeta a Neemias, Deus não enviou profetisa dizendo: olha, os seus irmãos estão em miséria, os seus irmãos estão sendo destruídos espiritualmente, você não se compadece não, você não tem o meu amor, servo, eu coloquei o meu amor no teu coração, você não vai fazer nada, não vai se mexer? Não. Ele decidiu ir e ajudar os seus irmãos. Não fique pedindo revelação para Deus daquilo que está nítido aos seus olhos fazer.
aquilo que você pode fazer pela sua família, o faça. 1 Timóteo 5,8, ora, aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então aqui nós vemos que Neemias não foi preciso Deus levantar profeta, não. Então o que já está revelado, o que está nítido aos nossos olhos, o que nós sabemos que tem que ser feito pelas Escrituras, o que está escrito na Bíblia, nós temos que fazer. E às vezes eu não faço porque eu não quero pagar o preço mesmo. Porque eu não quero consagrar, não quero profetizar, não quero fazer um propósito com Deus de oração. Você está vendo a sua família destruída, você está esperando um sinal, uma revelação de Deus. Deus não usou um profeta, um vaso, acho que Deus não quer que eu faça mais nada além do que eu tenho feito, eu vou continuar vivendo essa vida assim no comodismo. Não, Deus quer que você se levante como Neemias e faça algo pela sua família. Que essa mensagem faça parte da sua vida, que essa mensagem venha fazer efeito na sua vida, como está sendo feito na minha. Eu preciso fazer mais algo pelo reino de Deus. Eu preciso cada vez mais me motivar a realizar a obra do Senhor. Que essa mensagem fique no seu coração.